Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo da nossa sequência. No vídeo passado, nós criamos uma imagem de uma partição do sistema completa, criamos um pendrive de boot, salvei essa imagem de backup em um HD externo e agora a gente vai restaurar, tá? Então esta é a parte 2 do nosso vídeo. Eu já estou aqui com o meu dispositivo, já tenho o meu HD externo e também o pendrive de boot que a gente criou no vídeo passado, tá? Aqui está o PC com o SSD posicionado ali. Lembrando que essa dica vale tanto caso você queira restaurar o Windows no mesmo HD ou SSD que você já estava utilizando, caso o teu sistema dê algum problema e você não queira formatar do zero, então você pode utilizar esse método. Esse método também funciona caso você comprou um SSD e quer substituir o HD por um SSD, ou um disco de menor por um disco de maior capacidade, seja HD ou SSD, e assim por diante, tá? A dica vale, o processo é o mesmo. No caso, então, eu vou restaurar aquela imagem que a gente criou nesse SSD aqui. Minha maquininha aqui, ó, sendo ligada de forma bem tranquila. Vou apertar aqui a tecla F8 para que eu possa selecionar o disco de boot. Vou selecionar então aqui o disco de boot. No caso, o pendrive que a gente criou lá com o Almei, ele funciona tanto como Legacy, tá? E também como UFI. Ele criou o pendrive com as duas possibilidades. No meu caso aqui eu vou escolher a opção Legacy mesmo, sem problema algum. Gravando aqui com um dispositivo externo, então talvez a imagem não fique tão perfeita assim, ok? Ok, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui o foco, tá pessoal? Perfeito, já estou aqui na tela inicial do Almei Backuper, lembrando que pelo pendrive ele inicializa independente de sistema operacional, não estou com o Windows rodando aqui e ele inicializou para mim aqui essa janela do Almei Backuper. A opção que nos interessa agora, pessoal, é essa opção aqui, ó. Eu vou aqui em restaurar, ele vai trazer essa opção para que eu possa selecionar aqui a imagem do disco do sistema, que no caso está no meu HD externo, na pastinha que eu criei lá, chamada Backup 22 do 11 de 2022, vou selecionar aqui esse carinha, perfeito. Nesse ponto aqui, ele dá algumas possibilidades para que eu possa estar restaurando. Nesse caso aqui, eu vou marcar essa opção aqui abaixo, ó, de restaurar para um outro local. Isso aqui é interessante porque às vezes ele dá uma possibilidade da gente escolher o disco, tá? Vou clicar aqui em próximo. Nesse local aqui, ele mostra para mim todos os discos que estão ligados aqui na minha máquina. No caso, eu tenho um disco de dados separado, eu tenho aqui um disco HD externo e eu tenho aqui o meu pendrive. Nesse ponto aqui, você tem que tomar cuidado na hora de restaurar isso para que você não apague um HD ou um disco aqui que você não queira, tá? No meu caso é esse aqui de 238 GB. Eu tenho aqui todas as partições do meu sistema rodando atualmente nesse disco. No caso ela não me interessa, eu vou ter que deletar todas essas partições aqui. Para isso a gente vai utilizar uma linha de comando e deletar essas partições. Se você estivesse instalando um novo HD ou um novo SSD, provavelmente não teriam todas essas partições aqui, ele estaria limpo, tá? Então esse meu disco 1, ele é de 238.47 GB, eu vou deletar todas essas partições. Para isso eu vou aqui em ferramentas, vou aqui no Shell do Windows, vou digitar aqui o comando diskpart, e agora eu vou utilizar o comando list disks, disk. Ele vai mostrar todos os discos que eu tenho aqui no meu sistema. No caso, o que me interessa é esse carinha aqui, ó, de 238 GB. Lembrando que você tem que tomar cuidado e saber exatamente qual é o disco que você quer apagar, tá? Outro detalhe importante é que se o meu HD ou SSD estivesse novo, zerado de fábrica, eu não teria que fazer esse processo, tá? Então eu vou selecionar aqui o disco 1, que é o que me interessa. Select Disk 1. Ele vai dizer que o disco 1 está selecionado e agora eu vou dar um clean. Ele diz que apagou com sucesso, basta simplesmente fechar agora essa janela. Posso clicar ali ou digitar exit.
Vou fechar essa janela. Vou voltar lá na parte de restaurar. Vou selecionar o arquivo de imagem aqui. Vou navegar até o meu backup, que está no meu HD externo. Nesse ponto aqui, ó, restaurar backup, eu vou marcar aqui embaixo, restaurar em outro local. E vou clicar aqui em próximo. Pessoal, detalhe que depois que a gente apaga lá as partições, eu preciso vir aqui na tela inicial, vir aqui em cima, ó, nesse carinha, e pedir, ou melhor, selecionar a opção recarregar, porque ele vai fazer um reload aqui nas informações dos meus discos, tá? Então agora eu vou lá em restaurar, vou selecionar aqui o arquivo de imagem novamente, o meu arquivo aqui, ó, de backup. Vou marcar lá embaixo para restaurar em outro local e vou clicar em próximo, tá? Nesse ponto, ó, perceba que agora sim, o meu disco ele já está vazio, ó. O meu disco de 238 GB ele está completamente em branco. Eu vou selecionar esse carinha aqui e vou clicar aqui em próximo. Nesse finalzinho ele dá um resumo do que ele vai restaurar. Um detalhe interessante, pessoal, é que se você utilizasse a versão paga, a versão Professional do Almei Backup, ele tem uma opção chamada Restauração Universal, que permite que você restaure em hardware diferente, ou seja, você pode fazer o backup em um computador ou notebook e restaurar esse backup em uma máquina diferente, tá? Tem a opção também de alinhamento de SSD. O que me interessa agora é simplesmente aqui, ó, clicar na opção restaurar. Ele vai fazer todo aquele processo reverso agora de restaurar essa imagem. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal. Quando esse processo ele terminar ou estiver perto de finalizar, eu volto. Pessoal, finalizou aqui então o processo de restauração. Como a gente pode ver aqui, ele já deu a mensagem de finalizar. Eu vou clicar aqui. Nesse ponto eu já tenho toda a minha imagem restaurada, sem problema algum. Veja que ele já criou ali, ó, esse histórico aqui do backup. A primeira vez que a gente seleciona essa fonte, ele já essa origem do backup, ele já mostra aqui. Agora a gente vai fechar aqui essa telinha. Antes de mais nada, eu já vou remover aqui o meu dispositivo de boot. Vou encerrar aqui a janela agora. E se tudo ocorrer bem, nosso PC já vai ser inicializado com um novo sistema. Perfeito, pessoal, e voltou aqui o sistema exatamente igual ele estava anteriormente na minha máquina, com senha e tudo. A mesma senha que eu já tinha aqui no meu dispositivo, ele já trouxe de volta para mim de forma tranquila. Toda a configuração que existia na sua máquina, como senha e tudo mais, ele vai trazer de volta. Todas as coisas que eu já tinha instalado anteriormente voltaram de forma bem tranquila. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tanto para restaurar o teu sistema, como você pode utilizar ele para transferir o teu sistema para um outro HD ou SSD. Abraço e até o próximo vídeo.